Boa tarde, estamos iniciando mais um ED Conversa e nesta quinta-feira estamos contando com a presença de Rita de Cássia Nóbrega. Ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, mestre em consumo cotidiano e desenvolvimento social, coordenadora de estágio do curso de psicologia da Unibra, conselheira de direitos de pessoa idosa na cidade do Recife. Também ela é coordenadora do grupo de trabalho sobre envelhecimento e políticas públicas do Conselho Regional de Psicologia. Cássia, ela, por fazer, né, o mestrado em consumo cotidiano e desenvolvimento social, ela se aproximou, né, do departamento aqui de ciências do consumo, onde é ofertado o curso de economia doméstica, né, e por isso nós contamos, né, esperamos e fizemos o convite da sua participação no nosso programa. E aí, diante do cenário de pandemia, né, que estamos vivendo, principalmente do distanciamento social, que não é apenas voltado para essas situações, essa situação histórica que estamos vivendo, mas muitas pessoas vivem também em outras circunstâncias, um certo distanciamento social. Então, a gente elencou aqui algumas perguntas, né, a partir do que vem sendo perguntado pelos estudantes e pelas estudantes de economia doméstica da UFRPE. Vamos para a primeira pergunta, né? Vou fazer a primeira pergunta e te passo para que você possa fazer as suas considerações iniciais e contribuir conosco. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? Essa é uma das perguntas assim que as pessoas hoje têm relatado sofrimento sobre estar com ansiedade ou deprimida, né? Mas é uma das primeiras perguntas que vem a nossa pauta hoje. Ela é aberta com essas perguntas. Boa tarde, né? Estou bem feliz de estar participando e contribuindo com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mesmo o convite para estar fazendo parte desse momento. Acho importante, nas considerações iniciais, antes de irmos para a pergunta propriamente dita, eu fazer algumas pontuações. Né? A questão do sofrimento psíquico é pauta e a gente vem percebendo que há um crescimento disso, né, do sofrimento psíquico no Brasil e no mundo, mas aí o contexto da pandemia, com o isolamento social, isso ficou mais evidente de que a gente precisa falar de saúde mental. Isso ficou exposto, né? Ficou mais latente essa necessidade de disseminar conteúdo e promover reflexão em relação a isso. E a gente também pensar na psicologia no sentido despatologizante, né? A gente falar de saúde mental, a gente não está falando necessariamente só de sintomas, certo? Sintomas e diagnóstico, mas a gente está falando, sobretudo, né, de possibilidades de vivência, de experiência de vida, a forma que a gente pode estar refletindo sobre a nossa existência. E aí, falar de ansiedade e depressão pode ter, sim, confusão, algum tipo de confusão entre esses termos, mas é importante a gente minimamente entender, né, a diferença de uma e outra, e também entender que uma pessoa só, ela pode sofrer com os dois quadros, né? Não necessariamente a gente sente isso de maneira separada, isso pode estar bem alinhado, né? Então, a ansiedade, em algum nível, é natural que a gente tenha ao longo da vida, né? Algum nível de ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com expectativa, né, em relação a algo que vai acontecer, né? Então, em algum nível, sim, é natural que isso aconteça. Por exemplo, quando a gente está experienciando alguma situação que é muito nova, a gente nunca fez isso na vida, sei lá, de trabalho ou de vida pessoal, a gente vai experimentar algum tipo de nível de ansiedade. Mas quando a gente fala de transtorno de ansiedade, os transtornos de ansiedade, a gente está falando de excesso, certo? Então, são ansiedade e preocupação excessiva, constante e duradoura. Então, é um nível, né, que impede que a pessoa ela realize as atividades cotidianas. Então, vai interferir no sono, vai interferir na alimentação, vai interferir no trabalho, vai provavelmente interferir nas relações interpessoais, porque o nível, né, esse excesso,
ele vai estar aí exposto. E a depressão, né, vai também estar afetando a questão do humor, e é importante destacar, né, que existe aí a diferença entre depressão e tristeza, como você falou, o termo depressão, a palavra depressão, ela se tornou muito comum, né, no senso comum mesmo, muito popular no senso comum, então as pessoas utilizam o termo depressão para como se fosse sinônimo de tristeza. Então, a tristeza é diferente, né? A depressão, ela tem a ver aí com um rebaixamento mais severo do humor, uma redução de energia e diminuição da atividade. Então, geralmente, uma pessoa que está passando por um processo depressivo, ela vai perdendo o prazer, né, de realizar atividades que antes para ela eram muito satisfatórias. Uma coisa que é importante frisar, tanto no que diz respeito à ansiedade como na depressão, é que quando a gente fala de saúde mental no Brasil ainda, a gente percebe que existem muitos preconceitos. Sim, muitos. Então, a importância de se falar ou de se procurar ajuda, esse tipo de conhecimento ainda não é linear, né? Não é homogêneo. Então, as pessoas ainda ligam a saúde mental especificamente no campo da loucura. Então, muitas pessoas ainda identificam que procurar ajuda psicológica comprova, né, esse estereótipo da loucura. Eu estou falando isso porque, tanto nos sintomas relacionados à ansiedade como na depressão, porque em ambos pode aparecer também sintomas psicossomáticos, ou seja, quando aparece no corpo esse sofrimento, né? E aí, o que é que acontece? As pessoas, elas lidam, né, com esse sofrimento numa perspectiva puramente moral. Então, se eu pensar positivo, isso vai melhorar. Se eu escutar uma música que eu mais gosto, isso vai melhorar. É verdade. As pessoas têm uma receitinha pra gente, né? Se quem é religioso, né? Eu vou me agarrar na minha religião e isso vai mudar. Então, só que não é bem assim, né? E aí isso não acontece, por exemplo, quando a gente fala das doenças, né? Ou de sintomas que são de cunho biológico. Porque, por exemplo, a ansiedade e a depressão são coisas que a gente não consegue segurar, a gente não consegue apalpar, né? Então, é difícil até de nomear, de expressar, de dar nome àquilo que a gente está sentindo. E aí, essa confusão e esse preconceito reforça, né, de que pessoas não procurem ajuda de profissional, né, por conta dessa questão moral, de que se eu procurar ajuda, essa vai reforçar de que eu não consigo lidar com isso sozinho, de que eu sou fraco, ou de que eu sou frágil, ou de que eu não tenho fé, ou de que eu tenho algum tipo de limitação, né? Que aí eu estou confirmando essa minha fraqueza. E não é bem assim. Nesse momento de isolamento social, os psicólogos e ex-psicólogos têm oferecido, né, suporte, atendimento, plantão psicológico, acolhimento online. E aí existem, né, as pessoas que fazem esse serviço em consultórios particulares e também tem alguns serviços que estão sendo oferecidos de maneira gratuita, que eu posso, inclusive, passar para você disseminar a informação para quem estiver precisando. Ótimo. E aí você falou sobre a depressão estar sendo sinônimo da tristeza, né? Mas a gente também tem uma pergunta, né, que está relacionada assim, qual é a diferença entre a tristeza e a angústia? Que as pessoas também falam, estou angustiado, estou sendo angústia, mas o que seria realmente assim, como a psicologia, né, pode falar sobre esses dois termos, né, vinculados ao campo, né, da emoção? Então eu vou começar a falar pela tristeza, né? De maneira geral, a gente entende que a emoção é uma reação ao estímulo ambiental e o sentimento é o resultado dessa experiência emocional. Então, a tristeza é uma reação natural que pode e que está geralmente ligada a algum acontecimento que ocorre na nossa vida. Algum acontecimento que vai gerar esse sentimento de tristeza. E é importante que a gente entre em contato com a tristeza, né? Porque
é válido a gente pensar de que estar triste é possível. Eu estou afirmando isso porque a nossa sociedade existe, digamos que, uma ética da felicidade. Ou seja, é proibido não ser feliz. Você tem que ser feliz o tempo inteiro. Você precisa mostrar isso. Né? O Instagram, ele está aí para exemplificar isso, né? Ou seja, as pessoas precisam acordar felizes e dormir felizes e demonstrar isso para o mundo inteiro. Só que isso não é possível. Em alguns momentos, né, da nossa vida, a gente vai sim passar por sentimentos de tristeza, o que é normal. A angústia, aí a gente já vai pegar um pouco do link lá, né, do tema das perguntas anteriores. A angústia, ela vai ter a ver com algo que é muito mais estrutural, assim, no sentido da nossa constituição estrutural enquanto sujeito, né? Porque existe o que a gente chama na psicanálise, existe um vazio, que é um vazio estrutural, constituinte mesmo, e a angústia, de maneira geral, é a gente se deparar com esse vazio, com essa falta, né? De que em muitos momentos da nossa vida a gente vai se deparar com as situações que comprovam que algo está faltando na gente. E entrar em contato com isso, deparar com esse vazio, né, produz angústia e aí produz o sentimento de compreensão, de despedaçamento, de desencontro consigo mesmo, produz uma lógica de falta de sentido, né, para aquilo que você está vivendo ou experienciando. Do mesmo jeito que eu falo sobre a tristeza, e em relação à angústia, é importante pontuar o seguinte: em alguns momentos é muito difícil a gente entrar em contato com a angústia, mas é importante a gente pensar que é possível a gente entrar em contato com a angústia e até que seja importante a gente entrar em contato com a angústia. Eu vou falar do processo de psicoterapia, porque a gente está falando de psicologia, mas o processo o processo de psicoterapia, de maneira geral, ele vai dar suporte, ele vai dar condições para a gente acessar a angústia, né? Entrar em contato com a angústia. E por que, Cássia, que isso é importante? É importante porque se na angústia a gente tem essa compreensão de esvaziamento, de despedaçamento, entrando em contato com isso, a gente tem a possibilidade de reorganizar essa lógica interna. E aí a gente consegue fazer isso por meio da linguagem. Dar essa reorganização do que eu sou, de como eu estou no mundo, de como eu percebo as coisas no mundo e de como as coisas no mundo refletem em mim. E aí é importante pontuar também uma coisa, né? Eu falei da felicidade, a gente vive numa sociedade de consumo, e aí se existe um vazio, digamos, que é estrutural e existencial, a indústria, né? A indústria, o mercado de maneira geral, ele vai criar artifícios para que a gente não entre em contato com isso e sirva como uma tampa. E aí pode ser comprar, comer, beber, né? Qualquer coisa que distancie a gente dessa consciência, desse encontro. Mas é importante a gente pensar que em algum momento ou em algum nível é importante que a gente entre em contato com isso. Muito interessante. Então, assim, é normal que a gente tenha vazios, né? E é saudável a gente ter a consciência de que vazios existem, de que a gente sentir que algo falta, né? É importante aprender a lidar com a falta, né? Reconhecer que ela existe. Ela existe, né? Ela existe. Certo. Ela existe. Que, assim, é até reconfortante, né? Saber que ela existe. Que não precisa a gente tampar, né? Tem até uma obra, até num canal, né? De uma youtuber bem famosa, que ela lê um livro que é A Falta que a Falta Faz. E como que a falta é importante, né? Era como se se a gente não tivesse a falta, a gente não teria movimento. Foi mais ou menos isso assim que ela falou. A falta, ela mobiliza.
ela mobiliza a gente, né, na vida. Então, gente, sabendo, né? Calma, quando vocês estiverem assim, muito ansiosos, ou com sintomas para querer comer, talvez vocês estejam não tendo necessariamente uma ansiedade, mas angústia, né? De estar lidando com a falta. Vocês podem estar sentindo agora falta de estar em contato com as pessoas, né, Cássia? Pode estar entrando essa falta de estar em contato com as pessoas, a falta de estar no seu ambiente, no ambiente que você gosta, de festas, de aglomerações. Então, é uma falta que também as pessoas podem estar aproveitando aí as vias, né, de delivery e de compras online e podem estar descontando, né, em algum, mas lembrando que a falta, né, como você explicou, muito bem colocado, né, é algo importante, né? É algo importante para que a gente tenha consciência dela e a respeite, né? E a gente possa respeitar. Bem, outra questão, assim, já falando sobre essa questão das faltas, né? Uma questão que vem muito nesses dias é a falta de interação com outras pessoas, principalmente, né, quando a gente sempre quer uma companhia, ou sempre está num relacionamento, ou sempre está junto com familiares ou com amigos, enfim. E aí as pessoas têm reclamado muito da solidão, né? O que é a solidão? E como lidar com a solidão, com o estar só? Quando, nesse período de isolamento social, a gente fala de solidão, a gente também fala de excesso de convivência, né? Que muitas pessoas também estão passando a pensar a partir desse ponto, né? De que estão juntas o tempo todo. Mas aí quando a gente fala da angústia na pergunta anterior, né? Dessa condição, que é uma condição de personalidade, de estruturação de personalidade, nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma necessidade de estar em grupo, de se relacionar, uma necessidade de convivência, mas a gente também precisa pensar que a condição de estar só é uma condição do humano. A gente nasce só, a gente morre só. E aí a gente entender isso e a gente trabalhar essa condição na gente se aproxima daquele conceito que a gente chama de solitude. É quando a gente experimenta estar consigo mesmo, né? E percebe que é bom, que pode ser prazeroso, que é importante. E o sentimento de solidão, ao contrário, né? O sentimento de solidão vai ter a ver vai esbarrar nesse luto de estar só. Porque o sentimento de solidão, às vezes, permeia um certo desconforto, um certo desespero dessa condição de não ter com quem compartilhar, de não ter com quem dividir. E a gente precisa refletir bastante sobre isso. Uma pergunta que eu sempre me faço por que em alguns momentos da vida é tão insuportável ficar sozinho conosco, né? E aí, eu sou agradável para mim mesmo, por que é tão difícil eu escutar os meus pensamentos, eu me aproximar do que eu sinto, né? E aí, o sentimento de solidão, geralmente, vem nesse contraponto, nesse desespero, né? De me afastar desse encontro consigo mesmo, digamos assim. Quando a gente fala do comportamento em grupo, do comportamento em massa, que geralmente vai ocorrer em comunidades, né? De que, quando a gente fala de relacionamento, a gente acredita na possibilidade de ter relacionamentos mais profundos, de se construir relacionamentos mais profundos. Isso é importante. Mas aí, nessa perspectiva do comportamento de grupo, do comportamento de massa, o que é que ocorre? Existe aí digamos assim, uma verdade, né? E aí as pessoas, os indivíduos no grupo, vão replicando essa verdade, vão reproduzindo. O que ocorre, muitas vezes, é um apagamento da subjetividade. Então, eu estou dentro da massa, eu estou sempre no coletivo e eu não sei quem eu sou. Eu não tenho a possibilidade de encontrar comigo mesmo. E, às vezes, essa verdade, que é a coletiva, né, ela também produz esse apagamento de subjetividade.
Então, é importante a gente entender que encontrar consigo mesmo contribui, inclusive, para a produção de encontros mais profundos com os outros, né? Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, que eu me aproximo do meu próprio desejo, que eu consigo falar em nome próprio, eu consigo me relacionar, eu consigo trocar, de fato, né? Eu consigo, mesmo diante das limitações de comunicação, mas eu consigo, de alguma maneira, produzir algum tipo de troca. Sim. Né? A partir de onde eu estou. Certo. Maravilha, assim, em relação a... eu fico... Quando você fica falando, eu fico aqui, minha mente vai longe, porque eu começo também a pensar sobre a existência, né? Sim, Zac, eu lembrei agora. Eu deixei um trechinho aqui de um livro de Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH. Eu vou ler, posso ler? pode, fica à vontade. É um trechinho bem importante que eu acho que pode ajudar nessa reflexão. Ela diz assim: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais, não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Esse trechinho é do livro Muito forte, né? É do livro A Paixão Segundo GH, é logo no início do livro, mas esse trecho que ela fala da terceira perna é um trecho que eu gosto muito e sempre discuto com os estudantes de psicologia sobre isso, né? Porque às vezes existem situações, né? Situações, pessoas, objetos, comportamentos, em que a gente utiliza como uma pseudo-segurança, digamos assim, né? Uma terceira perna que é inútil, mas a gente sente que está seguro ali, mas que impede a gente de caminhar tanto no sentido mesmo de desenvolver as habilidades, de conseguir aquilo que a gente sonha, como também de caminhar no sentido mais metafórico mesmo, do conhecimento, de apropriação de quem a gente é, da aproximação do nosso desejo, e a gente precisa sempre estar repensando, né, essa terceira perna que a gente segura e que ela é inútil. Depois, né, dessas reflexões, uma pergunta também que é importante, né, que a gente trouxe, está relacionada com o que fazer, né, quanto a brigas e desentendimentos, né, seja na família, em grupos de trabalho, amigos, porque tu tá falando sobre a solidão, pessoas estão nesse processo, mas também nas pessoas que estão em excesso de convivência, digamos assim. Então, mas e nos casos quando a gente tem um desentendimento, inclusive até sem querer, assim, virtual, né? Porque hoje em dia a gente está tentando todas as formas de comunicar, mas e nesses casos que a gente depara com brigas ou desentendimentos, o que a psicologia compreende a partir disso, né? Certo. Então, primeiro dizer que não existe um manual em relação a isso. Talvez se existisse fosse até mais simples para poder pontuar, né? Seria ótimo. As 10 dicas, as 10 melhores dicas. Então, isso não existe, mas nesse sentido, o que eu posso levantar como sugestão é a questão da comunicação. Levando em consideração que não tem como a gente realizar uma comunicação total, né? Ou seja, você me compreender totalmente e eu lhe compreender totalmente, isso é impossível, porque a linguagem é a nossa melhor possibilidade, mas mesmo assim, ainda existem limitações. E acho que fica muito evidente quando a gente assiste ou a gente participa, né, de algum tipo de discussão. Então, na discussão, por exemplo, entre duas pessoas, as duas pessoas estão ali no mesmo momento, vivenciando talvez o mesmo fenômeno, e uma pessoa diz, você não está me entendendo, e a outra, você que não me entendeu, e as duas pessoas estão ali tentando, né, fazer alguma coisa daquilo que elas estão sentindo, que provavelmente são coisas diferentes. Então,
A comunicação no sentido de ampliar e qualificar a comunicação, qualificar o diálogo, né? Entender Sim. dentro dessas relações, né? O que é que está se pautando, né? Quais são os destinos, quais são os objetivos, né? Quais são as referências que estão dentro dessas relações, porque quanto mais a gente conseguir se aproximar, né, disso, a gente pode tentar fazer algum tipo de alinhamento ou distanciamento, né, que também é uma possibilidade quando a relação ela já está esgotada, dependendo de como for, né, porque a gente está falando de vários tipos de relações de maneira geral, Sim. mas, né, porque aí a gente também entender os nossos limites em relação a isso, mas ampliar e qualificar a comunicação nesse sentido, entender o que é que está em pauta dentro dessas relações, né? Como é que eu vejo, o que é que eu desejo dentro dessa relação, o que é que o outro deseja, porque às vezes os desejos são tão distintos, né? E Verdade. os caminhos também vão ser distintos. E aí, quando a gente minimamente tenta qualificar essa comunicação, abre-se uma possibilidade. Certo. Maravilha. Então, no final das contas, também é uma questão de se conhecer, né? Porque para poder dizer ao outro, né, o que se quer, né? Conhecer os seus limites, né? Isso, Também. isso. Muito importante. E outra pergunta que também está relacionada com essa, né? Essa questão de desentendimentos, tá? Em relação à dinâmica da vida doméstica, né? Uhum. Porque a gente, na economia doméstica, a gente discute sobre várias temáticas, mas, inclusive, a gente se aproxima da psicologia para ver a questão do desenvolvimento da criança, o ciclo de vida da família, o tempo de cada indivíduo, né? Crianças, adolescentes, idosos, a especificidade da pauta de gênero. A gente até tem as aproximações, assim, de ter umas temáticas, mas uma das principais, assim, mais ressaltantes para a gente e de especificidade é a questão da parte da economia feminista, que vai lá falar sobre a questão do trabalho doméstico, sobre a atividade doméstica e, né, essa seria, digamos assim, a pergunta, né, que a gente escolheu para poder finalizar, né, a nossa entrevista tão maravilhosa, né, que voltado a isso, né, que a gente analisando duas questões específicas assim de gênero e trabalho, né, que achados, vou fazer aqui, abre aspas, né, achados sustentam a hipótese de que o trabalho doméstico, principalmente desenvolvido por mulheres, em elevada sobrecarga, está associado a transtornos mentais. E aqui são duas autoras, né, do campo da saúde, que Paloma Pinho e Tânia Araújo, né, que realizaram esse estudo em 2012. E aí a gente, a partir dessa citação, a gente gostaria de saber, né, o que a psicologia reflete, né, sobre o adoecimento e a vida doméstica, até a domesticidade mesmo, né, sobre a vida doméstica. E porque a gente fez um post até sobre empatia doméstica, né? Sobre a divisão mais igualitária dos trabalhos, das atividades. Mas assim, como é que a psicologia se debruça sobre essa questão, assim, em relação ao adoecimento e à vida doméstica? Certo. Eu vou, só para nível de entendimento, né? E talvez algumas pessoas não tenham nenhuma aproximação com a psicologia, mas a psicologia, ela, enquanto campo de atuação, é bastante amplo, né? Então, a psicologia, ela tem um campo de atuação amplo, muito amplo. A gente pode estar atuando na saúde, na assistência social, na psicologia clínica, na educação, e enquanto abordagens também, abordagens teóricas. A psicologia não é única, né? E Uhum. aí, dentro dessa pergunta, eu vou elencar duas áreas específicas que eu acho que pode dar suporte, né, para quem tem curiosidade e tentar se aproximar mais. Que primeiro eu vou destacar a psicologia social no campo acadêmico mesmo. Então, o pessoal que faz psicologia social, que estuda sobre isso, né, inclui-se essa perspectiva de gênero, incluindo a questão da psicodinâmica do trabalho, a divisão sexual do trabalho, levando em consideração toda a historicidade, né, do nosso país, porque Uhum. a gente tem aí
uma questão histórica predominante, né, de desigualdades sociais, e incluindo aí a problematização das políticas públicas, né, que ainda não conseguem, né, alcançar de maneira mais linear ou que possa minimizar de maneira significativa esse distanciamento, né, social que ainda existe. Então, a psicologia social, ela, ela se debruça bastante em relação a isso. Existem publicações importantes nesse sentido. A partir da pergunta, né, eu consegui, inclusive, ter acesso a uma publicação que foi em 2019, tendo essa perspectiva como foco. E aí a outra questão, né, falando mais assim da psicologia clínica, no sentido da escuta, do acolhimento, né, do próprio sujeito ou de alguém que está envolvido, né, é importante, eu vou pontuar duas coisas. A questão da violência psicológica, vou frisar isso, porque ainda é muito comum existir algum tipo de descrédito ou negligência numa possibilidade de ocorrer violência psicológica, né? O entendimento de que a violência ela só acontece se for física. Então, assim, se tiver algum tipo de violência física, se isso tiver no corpo de alguma forma estampado, né, com as marcas no corpo, isso é legitimado. E se não tiver, não é legitimado. Isso tanto no sentido da sociedade, de maneira geral, como no sentido das pessoas que estão dentro dessas relações, né? Conseguir identificar de que existem violências, né? E a gente precisa pautar isso, né? Considerar de que uma pessoa que pode estar submetida a algum tipo de violência psicológica, ela vai ter muita dificuldade de fazer tudo isso que a gente falou na entrevista, né? De conseguir se escutar, de conseguir se aproximar do seu próprio desejo, né? Porque ela vai estar mergulhada em tantos discursos, né? Pejorativos, em discursos incapacitantes, que isso muda muito a perspectiva interna e a perspectiva externa do mundo. Isso é muito sério. Até a invisibilidade, né? Até a questão da Exatamente. invisibilidade do trabalho. Exatamente. E a outra questão em relação a esse contexto mais individual é um trabalho que a gente tem se esforçado, né, para qualificar e ampliar, é a questão de entender essa clínica contextualizada, né? Esse sujeito atravessado por todas essas questões sociais, epistemológicas, né, minimamente transversalizando a questão de gênero, de raça, de classe social, né, especificamente esse trabalho, como é que é visto, né, esse trabalho, como é que o sujeito se localiza, se enxerga na sociedade, porque isso também é muito importante, porque a partir do momento, né, como eu falei, a clínica é despatologizante, a partir do momento que a gente entende, né, os fenômenos psicológicos, por exemplo, de maneira descontextualizada, é muito perigoso. Verdade. É muito perigoso, porque aí a gente não vai estar levantando as considerações necessárias que fazem parte, né, das vivências do cotidiano dessa pessoa, que tem a ver, inclusive, com as relações intrafamiliares, né? Então, a gente está falando do trabalho doméstico, né? E aí a gente fala, inclusive, nesse momento de isolamento social, o receio, né, das pessoas que estão aí na ponta do trabalho, de maneira geral, com a crescente denúncia, né, da violência mesmo intrafamiliar. Isso. É porque uma das questões, assim, do próprio fazer, né, do trabalho doméstico, no sentido das atividades, né? Por exemplo, a gente, um trabalho que é rotineiro, é um trabalho que a gente não tem uma validação social de reconhecimento, né? Então, assim, e geralmente essa questão da sobrecarga, né? Historicamente, recai mais sobre as mulheres, e aí fica a pessoa como se ela fosse invisibilizada, o trabalho que ela faz, e a sobrecarga, no sentido que toda sobrecarga, né, eu estou aqui
fazendo uma associação, você falou, né? Tudo que é em excesso, né, pode trazer um adoecimento, né? Então, é nesse sentido, assim, que é importante a gente fazer essas vinculações também, né? Sim, sim. Certo. Então, Cássia, eu acredito que a gente deu conta, né, da nossa pauta aqui de entrevista. Eu agradeço muito, né, por você ter se disponibilizado. Eu vou passar para você fazer suas considerações finais, né? Deixa a reflexão aí para as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Que tanto que a questão da nossa existência, né? Ela é muito importante, inclusive para a nossa vida doméstica, né? E o que é do doméstico que vai para o público, né? E a gente pensar, tentar se despir dos preconceitos, né? Eu acho que foi muito isso também a nossa conversa, no sentido de dizer que o cuidado, né, com a saúde mental é importante, né? Não é algo menor, não é visto como algo desnecessário ou fútil, né? É algo necessário, né? Então, eu agradeço muito, né? E passo a fala para você, né? Para você poder concluir aqui e eu me despedir das pessoas. Eu agradeço, né, pelo convite, já me coloco à disposição para qualquer questão posterior de aprofundamento, inclusive. Tentei ser o mais sucinta possível dentro dos temas propostos e acho importante vocês abrirem espaço para poder falar sobre isso, para se aproximar em relação a isso, né, já que esses espaços de discussão de saúde mental ainda são muito restritos. E aí é importante a gente estar fortalecendo e ampliando essas possibilidades mesmo de falar sobre isso, refletir sobre isso, né, e reforçar a importância disso acontecer na sociedade de maneira geral. Tá certo, Cássia. Então, muito obrigada, né? E eu agradeço a você que acompanhou esse vídeo e esperamos você no próximo ED Conversa. Até lá!